Gente, este substrato aqui promete uma estabilidade emocional minha na época da chuva. Sabe por que que eu tô falando isso? Todo mundo que me conhece, que sabe do meu cultivo, sabe que eu uso para fazer o meu substrato esterco de gado e terra. Às vezes eu pego uma terra que é mais arenosa, às vezes eu pego uma terra que é mais argilosa, então acaba virando aquele barro na época de chuva. Nem sempre eu perco todas as minhas plantas, mas eu sempre fico preocupada na época de chuva, porque eu vejo aquela lama, então eu penso, vai morrer tudo. Mas não morre não, gente, mas a minha preocupação é muito grande. Então, com este substrato aqui sem terra, essa preocupação aqui talvez não vai existir, né? Vamos ver, vou fazer esse teste. Eu estou usando aqui carvão picado. Eu peguei para este substrato aqui, eu comprei um saquinho de carvão, triturei ele. E o substrato já veio pronto. É um substrato vegetal, ele só tem casca de pino e tufa, nem sei o que que é isso, mas tá. A casca de pino eu sei, tufa eu não sei. E eu tô colocando também o isopor. Gente, esse isopor aqui é um isopor desconstruído. É aquele isopor de laje, a gente consegue desconstruir ele só apertando ele, ele vira só essas bolinhas. Então eu fiz isso aí. Não tem medida também, não, gente. E aqui tá o meu girassolzão. Eu tenho dois, que eu vou fazer esse teste, plantar nele, porque esse vai ser os pneus que eu vou colocar aqui as minhas suculentas, assim, que eu só tenho um aí, que são suculentas um pouquinho mais caras e também pelo fato de ter vindo de amigos, então são especiais. E eu acho que eu vou ficar muito preocupada se elas ficassem. Eu ficaria preocupada se elas ficassem na terra com lama, porque eu ainda não sei, eu ainda não conheço ela. Então, por isso eu vou colocar aqui. E eu coloquei, gente, esse entulho aqui, ó, de um monte de coisa, de coco, madeira velha, para poder diminuir aí o tamanho e caber menos substrato, né? Porque o substrato comprado pronto, ele é um pouquinho mais caro. Então, para não ter que encher tudo de substrato, eu coloquei isso. E eu vou colocar aqui o isopor. Eu vou colocar por baixo, diferente aí que muita gente faz, que mistura. Eu não vou misturar, porque a minha pretensão aqui é fazer a drenagem com ele. Só que eu não gosto de fazer a drenagem com pedaços, porque eu acho que acaba atrapalhando as raízes. E eu já usei e não gostei. Então, com ele assim desconstruído, eu acho muito. Fica muito eficaz. E também, se misturar no substrato, não vai ter problema, porque eu não misturo também tudo. Eu não misturo tudo junto, eu já coloco aí aonde vai ficar e depois eu dou só aquela mexida básica, né? E dá muito certo assim com os outros, com o substrato que eu faço com esteira, eu faço assim também. Vou colocando cada coisa já no próprio local onde que vai ficar o plantio e depois eu dou uma misturada. E aqui já coloquei o isopor. Agora eu vou colocar aqui por cima aquele substrato que já veio pronto. Gente, aquele substrato não foi eu que comprei, eu ganhei, mas também não foi nenhuma marca que me patrocinou, não. Foi o marido que comprou aqui o substrato pronto, então por isso que eu vou usar, né? Mas eu não sou de comprar o substrato pronto, não. E aí, se ficar bom, aí sim, né? E eu vou rever aí, ver o que, que vale a pena. Se for bem útil mesmo, bem eficaz mesmo, eu vou adotar essa ideia aí de comprar o substrato pronto e não utilizar a terra. Então, eu vou colocar aqui todo o substrato, né? Já coloquei o isopor, são 3 ingredientes, eu coloquei o isopor, agora eu coloquei o substrato pronto. Você pode ver que eu deixei um espacinho aí antes de ficar cheio, que é para poder colocar o carvão triturado. Se eu fosse colocar só o substrato e o isopor, eu ia deixar assim, eu não ia nem mexer não. Mas eu vou acrescentar aqui o carvão triturado. O carvão, gente, é só aquele de 3.600, eu acho, aquele que a gente compra para churrasco. É só um saquinho que eu tô colocando aqui, não tenho medida. O saco de substrato era de 25 litros e eu dividi ele em 2 pneus que eu tenho aqui. Então, provavelmente tem aí, né, 12 litros e meio nesse de substrato pronto que eu coloquei aqui neste pneu. E aí vocês podem ver que utilizando aí o isopor, o substrato e o carvão, ó, e aquela parte que eu coloquei aqueles entulhos lá dentro, ó, foi a continha certinha aí de colocar
de encher aí o pneu. Nem tinha medido, mas deu certinho. E agora, gente, eu vou decapitar aqui as suculentas e vou oferecer esse vídeo aqui. Era a Vonice Machado, ela pediu que eu fizesse um tour aí com dicas de decapitação ou adubação. Então aqui eu tô com a decapitação, tô fazendo a decapitação aqui da minha Mauna espanhola, que veio lá do jardim da Plantas da Jane Mais. Não posso correr o risco de deixar ela aqui, né? Porque é uma só. Então eu vou decapitar, a parte que vai ficar no vaso vai brotar e a outra vai para o pneu. Até porque é uma planta que vai ficar grande, né? Então a minha dica, gente, esse algodãozinho que eu estou colocando aqui, eu aprendi com a Sandra Brito. E eu faço isso para não ter que ficar selando, colocando cicatrizante. Então eu coloco o algodãozinho e ele já protege aí o caule da suculenta. E a parte que fica, o tronquinho, eu também coloco para poder o sol não queimar, senão o sol acaba assando aí o tronquinho. Isso dá muito certo, gente. É uma coisa que eu fiz. Eu vi a Sandra fazendo e ela nem falou porque ela fazia, ela nem sabia o motivo. E eu descobri esse motivo aí que é muito bom na questão de não pegar bichinhos comer o caule da suculenta e também do sol não assar o tronquinho que fica, né? Porque eu deixo ela no mesmo local onde que ela tá, então isso é muito eficaz. Essa é a minha Virginia Lee, gente. Nossa, essa aqui, ela não vai dar pro tronquinho para brotar, mas eu vou decapitar porque ela tá aqui plantada no substrato com terra e ela agora vai pro substrato sem terra. Lembrando que aquele substrato só tem casca de pino, tufa, isopor e carvão. Não tem terra naquele substrato. O isopor e o carvão eu acrescentei, né? E a tufa e a casca de pino, então já era componente aí do substrato. Então eu tô confiante, eu acho que vai, pelo menos assim, eu acho que eu não vou ficar preocupada, né? Porque esse substrato vai molhar e não vai dar lama. E aí eu acho que eu vou ficar despreocupada. Mas qualquer que for o resultado, eu vou trazer para vocês aqui, para vocês ficarem sabendo se deu certo. O que eu gostei e o que eu não gostei. Essa híbrida, gente, também ganhei de uma amiga e eu só tenho ela. Então é a primeira vez que vou estar decapitando ela aqui para fazer muda e também para poder colocar ela no local aí que eu vou sentir mais segura, né, de ficar aí na chuva. Geralmente eu não preparo assim para época de chuva, porque eu não dou conta assim de às vezes, eu precisaria trocar meu substrato, porque na época de seca eu preciso de um substrato mais úmido e na época de chuva eu preciso de um substrato que seca mais rápido. Então não tem como eu fazer essa troca. Por isso eu estou determinando aqui meus dois girassolzão para colocar aquelas plantas aqui que eu não tenho com a quantidade maior delas, então se perder, né, é mais dolorido. Aí as que eu já tenho muita, várias pudrece aí, mas como eu tenho muita, né, então não tem muito problema. Essa aqui também é uma que veio lá da Jana, planta da Jane Mais, é uma mandala com Electra. Também eu acho que essa planta vai crescer muito, e por isso eu vou tirar ela daqui do tronquinho. Esse tronquinho foi um tronquinho especial que eu ganhei lá da Bel Pedacinho do Céu. Eu fiz o vídeo na época do arranjo, mas acabei perdendo o vídeo. Gente, essa gila, eu coloquei ela aqui mais na sombra para poder ela estiolar e ficar fácil de decapitar, gente, mas ela não estiolou, então não vai ter como eu tirar deixando folha no caule, porque senão eu vou cortar as folhas dela toda. Então eu vou ter que fazer decapitação aqui por baixo, sem deixar nenhuma folhinha. Mas a minha pretensão aqui é salvar ela da terra, do barro, né? Não é fazer muda, porque eu já tenho muda dela. Inclusive essa aqui eu tirei uma única folha, olha, já tem uma muda. Vocês podem ver aí na foto. A muda já está quase o tamanho dela. É uma planta que brota muito bem por folha. E o problema maior é tirar essas folhas, gente. Vocês não têm noção o quanto é difícil. É muito difícil tirar uma boa, porque na hora que a gente vai tentando, ela é muito agarrada e ela acaba quebrando. Então, esse é a parte difícil de fazer muda da argila. Mas, assim, a única folhinha que eu tirei, na época que ela chegou, brotou e já tem uma muda grande. E eu tirei outras folhas também, já estão brotadas. Então, até hoje, as folhas que eu consegui tirar da argila saudável, eu não perdi. Porém, essas que eu estou tirando aqui, elas estão ficando quebradas. Então, eu acho que não vai assim, talvez não brote, né? Mas é uma planta que brota muito bem por folha e fica maravilhosa.
eu só estou decapitando ela, mas né, como eu disse, para tirar ela aí do local que vai ficar encharcada, que eu sei que vai ficar. E como eu já estou preparando o girassolzão para a época de chuva, então eu estou tomando um cuidado maior aí na questão da drenagem. Eu fiz mais furos do pneu. E nessa vasilha descartável que ela tá aqui, eu não tinha tomado esse cuidado porque era época de muita seca. E aí eu não fiz uma drenagem, assim, na hora que chove, a vasilha fica bem encharcada mesmo, então, e ela pode sofrer. E ela pegou fungo também, por isso que eu decapitei também. Esta malda brasileira, gente, eu tava preocupada eu não tava tendo coragem de decapitar porque ela tá tão linda, mas eu vou aproveitar e vou fazer isso, mas eu vou deixar ela na mesma cuia que ela está. Eu não vou passar ela pro pneu porque ela é muito grande, ela vai tomar o espaço das outras, né? E a Malna eu já tenho outras, então essa não é única. Então eu vou decapitar ela e vou deixar ela na mesma cuia que ela já está, que é uma cuia de cimento e tem dado muito certo. Ela passou o verão passado toda linda, sem problema, então eu acredito que não vai ser problema nesse verão aqui. Gente, esse dedão, esqueci de falar, passou um dedão aí na frente, não é meu. Esse dedão aí é o dedão do marido que tá filmando aqui hoje pra mim. Então, se a filmagem não ficar boa aí, a culpa não é minha não, tá, gente? É ele que tá filmando aqui. Mas o problema é que eu tive que cortar porque ele filmou só meu pé, a maioria aqui filmou foi meu pé, e vocês não merecem ver o meu pé. Então, eu tive que cortar a parte do vídeo por isso. Então, vamos lá cortar a Mauna. Gente, esse tronco aqui é muito grosso. Vamos lá. Misericórdia. Esse serrote. Oxe, que peso. Olha aí que coisa maravilhosa, gente. Toda redondinha, ó, perfeitinha, só as folhas novas. Agora já tá aqui prontinho o meu pneu. Olha, tem aqui a híbrida de mandala, que é uma planta muito bonita também, que eu tô conhecendo agora. Essa híbrida, né, existe várias. A minha Gilona tá aqui. A Miss Sophie tá aqui. É, Aqui tem uma, gente, que eu coloquei só para poder enraizar, depois vai ser retirado. Então, quem vai ficar nesse pneu aqui mesmo é só as que eu não tenho outra espécie, né? Por exemplo, essa Virginia Lee, ela vai ser dona aqui porque ela vai crescer bastante. Então, esse pneu já é o local que ela vai ficar sempre. E as outras que eu coloquei para acabar de encher o pneu é somente para poder enraizar, né? Olha, gente, essa mandala espanhola é maravilhosa a cor dela, né? Muito linda. Essa aqui, uma afterglowzinha aqui, ó. Essa aqui é neta da neta da Diva Almeida. Aqui eu tenho a Gisele, que ela tava sofrendo lá no tronquinho. A Yellow Mellow Yellow, aquela grandona. Nossa, essa aqui só quase que tomou conta do pneu inteiro. Já estava bastante grande. Parece mal espanhola também. Coloquei aqui minha Dionísio também, porque ela estava florida, estava toda desidratada. Dá uma vida nova para ela. E aí ficou assim o meu margaridão. Margaridão, girassol. Eu chamo de margaridão, mas mais parece com um girassol, né? E ele ficou bem assim. Essa aqui é o outro, gente. Essa aqui eu não coloquei carvão, não. Eu coloquei só aquele substrato pronto. E essas plantas aqui ó, já estão enraizadas. Eu tinha colocado antes, né? E elas já estão enraizadas. São plantas também que eu não tenho outras, não tenho bastante, né? Espécie dela. Então eu já decapitei para fazer muda e aproveitei para passar elas aqui para poder ficar despreocupada aí com o período de chuva. E olha essa Blue Waves, gente, tá maravilhosa essa planta, né? Essa daqui é uma Afterglow que veio lá da Diva Almeida, Suculentas e Mais. Ela teve um problema com torta de mamona.
A minha Superbo. Essa aqui também, gente, ó. A Cincepala. Gilva. Híbrida rosa, lá da Bel. Coloquei aqui. Híbrida de mandala. Essa híbrida de mandala. Essa veio da Bel também. Então, todas as especiais estão aqui. A Madiba, especiais que eu falo são as que eu estou tendo agora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.